Bem, pessoal, vamos lá para a nossa segunda aula de número 2. Nós vamos continuar ainda na parte teórica para depois irmos para a parte mais prática. Vamos lá. Para estudarmos os números, vamos organizá-los em conjuntos, né? Como nós já vimos na aula anterior, existem vários conjuntos e as suas simbologias. E aqui está organizado de uma forma, vamos dizer assim, para você entender qual conjunto maior do que o outro conjunto, certo? E aí você observa que o conjunto dos números naturais, representado pela letra N, conjunto dos números naturais, ó, representado pela letra N, certo? Aqui, ó, os naturais. Aí tem o conjunto dos números inteiros, a letra Z, certo? Letra Z. Conjunto dos números reais, ou melhor, racionais, certo? Conjunto dos números racionais com a letra Q. Conjunto dos números reais com a letra R. E o conjunto dos números complexos, a letra C. E também tem o conjunto dos números irracionais, ó, com a letra I. Aí você me pergunta, professor, quais são os números de cada conjunto? Não se preocupe, que nós vamos ver no decorrer das aulas, certo? Cada coisa a seu tempo. Primeira coisa, você tem que se familiarizar com essas simbologias, para quando nós falarmos na prova, sabendo-se que o número N pertence ao conjunto dos números reais, aí você tem que saber qual é o conjunto dos números reais, né? Simbologia letra R, e aí nós vamos aprender no decorrer do livro quais são os números pertencentes ao conjunto dos números reais, certo? Lembrando que nós estamos seguindo o passo a passo do livro, então por isso que estamos indo com calma, cada coisa a seu tempo. De acordo com o diagrama de Venn, observamos que fica fácil perceber a relação entre os conjuntos numéricos. A relação entre os conjuntos, eles têm uma relação entre si, né? Nós vamos observar essa relação. Com auxílio desse diagrama de Venn, nós podemos ilustrar a relação de inclusão entre esses conjuntos da seguinte maneira. Preste atenção nesse detalhe aqui, ó, relação de inclusão, certo? Inclusão. Que nós temos a relação de pertinência e a relação de inclusão. A relação de inclusão é quando eu comparo um conjunto com outro conjunto. E aí o símbolo é esse Czinho aqui de baixo, ó. Certo? Esse Czinho aqui, ó. Que é está contido ou não está contido, certo? Beleza. E nós vamos ver isso aí com detalhes mais na frente. E a relação de pertinência é elemento para conjunto. Quando você quer comparar um elemento com um conjunto, saber se aquele elemento pertence a um conjunto, então você trabalha com a relação de pertinência. Na relação de inclusão é quando você quer saber se um determinado conjunto está contido em outro conjunto maior, certo? Eu vou dar exemplos mais práticos aqui logo para você começar a entender. Relação de pertinência. Vamos lá. Pertinência. Certo? Relação de pertinência. É a comparação de elemento para conjunto, certo? Exemplo, você quer saber se o número 1 pertence ao conjunto dos números naturais. Aí isso aqui é verdadeiro ou falso? Para adiantar, o conjunto dos números naturais, ele tem os elementos 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante, certo? Então, se você observar, o elemento 1 pertence ao conjunto dos números naturais, né? Porque o elemento 1 está aqui, ó. Certo? Então, esse elemento 1 estando aí, ele pertence ao conjunto dos números naturais. E a relação de inclusão é quando você quer comparar conjunto para conjunto.
certo? Exemplo: o conjunto dos números naturais está contido no conjunto dos números inteiros? Sim ou não? Verdadeiro ou falso? Se você observar aqui embaixo, ele já está dizendo que sim, ó. Aqui embaixo, ó. Certo? Então isso aqui é verdadeiro. Essa outra declaração aqui também é verdadeira, certo? Agora, se eu disser assim, ó, o 1 está contido no conjunto dos números naturais, você vai dizer, ah, é verdadeiro, porque o 1 está aqui, ó. Pera lá. O 1, dessa forma, ele é simplesmente um elemento. Ele não é um conjunto. Então isso aqui é falso, certo? Isso aqui é falso, porque ele não é um conjunto. E o símbolo aqui, ó, é de inclusão, não é de pertinência. Beleza? Agora, se tivesse assim, ó, o 1 está contido no conjunto dos números naturais, aí sim era verdadeiro. Porque o 1, dentro dessas chaves, está dizendo que é o conjunto 1, o conjunto do número 1, certo? Então esse conjunto do número 1 está contido no conjunto dos naturais, certo? Aí ele vai dar mais teoria aqui, falando sobre essa relação de inclusão, né? Aqui embaixo, dizendo que o conjunto dos naturais está contido nos inteiros, os inteiros está contido nos reais, os reais está nos racionais, né? O natural está contido no inteiro, o inteiro está contido no racional, o racional está contido no real, o real está contido nos complexos, certo? E os irracionais é igual aos reais menos os racionais, certo? Você vai entender isso aqui depois. E aí, ó, os reais, isso aqui é só teoria também, só para dizer que você viu a teoria, certo? Na prática mesmo, você vai trabalhar mais com os números. Aí ele declara também que os reais é igual, o conjunto dos números reais, está bem aqui, ó, os reais. Ele é igual aos irracionais mais os racionais. Por quê? Porque você está vendo que ele está nesse conjunto maior de fora, ó, né? E os irracionais estão bem aqui, ó, os irracionais e os racionais, ó. Então por isso que ele diz que os reais é igual aos irracionais mais os racionais. Os irracionais são esses aqui de fora, certo? E os racionais, ó, já é um grupo, é um conjunto menor do que o conjunto dos irracionais, certo? Foi criado, né, depois. E aqui ele só fez um jogo matemático, né? Só fez um jogo matemático, ele inverteu, pegou os irracionais e isolou, ó, e jogou esses racionais lá pro outro lado com os reais, ó. Aí ficou os reais menos os irracionais, menos os racionais, porque aqui os racionais estavam na adição, ele passou lá pro outro lado na subtração, tá vendo? Certo? Então os irracionais igual aos reais menos os racionais. Até a próxima aula, pessoal.